And last week, it was reported that Ukrainian military official Roman Chervinsky played a central role in the 2022 sabotage of the Nord Stream pipeline. Now, according to the Washington Post, which first reported the revelation, he led a 6-person team to blow up the pipelines that carried natural gas from Russia to Germany. This isn't Ukraine's first foray into Russian assets, but the attack implicated civilian infrastructure, potentially disrupting energy, obviously, for millions of Europeans. You know, what do you make of this new reporting? How credulously should we be looking at it in light of the kind of wave of stories that we've seen coming out offering different explanations for who is responsible for Nord Stream? By the way, first thing, don't believe anything the government says. It makes up whatever is convenient. And so there's absolutely no credibility to pinning it on one person who happens to be under wraps and in custody in Ukraine. So I'm still going with Seymour Hersh till I hear otherwise. But who knows? I testified in the UN Security Council on a session calling for an independent UN-led investigation. Who blocked it? The United States government. So, you know, a leak in the Post, come on, of course, what do we know? But what we do know, even from that leak, is the CIA now tells us, oh, we knew all about this, and we even warned them against it. Whereas others say, the CIA trained this guy. Whereas others say this is yet another cover story because the one that Seymour Hersh talked about is the real story. I don't know, but what I do know is the United States has blocked any real investigation of this. And at the beginning, when Nord Stream was blown, the first words pointed by all the mainstream media was, oh, look what the Russians have done, which was obviously phony and another narrative. So we should be used to rampant government lying on something like this. And we need an independent investigation. The UN is the place to do it, and the United States raised its hand to block such an independent investigation, but that's exactly what we need. Can I try to answer the question? Can I try to answer the question? We have taken advantage of this tragedy to, again, speak to Europe about its over-reliance on Russian energy. Do you anticipate the applications to export LNG will be approved? You're not answering that question. I frankly don't do LNG licensing. I expect that licenses will be approved for as much LNG as can be shipped. That's what I expect. But I don't, have responsibility for that, so I don't actually know how it works. Thank you, Mr. Chairman. Undersecretary Nuland, thank you for testifying today. We are sitting here watching the most significant military conflict in Europe unfold since 1945, since the end of World War II. And I'm sorry to say that this war, I believe, is the direct result of repeated mistakes made by President Biden and the Biden administration. Let's turn to Ukraine now. Their military campaign has largely stalled. They're losing cities, losing soldiers, and losing morale. One reason for that is money. The President of the European Commission has left the building after a few minutes. Mr. Michel, the President of the Council, I congratulate you. You are at work today. But you have also announced that you are going to leave us before your mandate is over. What does that mean? Don't we have any leaders? We are taking on more loans. We are destroying our agriculture. We are destroying the automotive industry. What can we say about this ship without a captain? Well, it's not only without a captain, it is obviously sinking. If you're taking on loans, then you need to use that for something that's going to bring added value. You should not throw money into the wind. 180 billion for 50,000 dead people in the Ukraine. You could have used that money better. To start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. Što gotovo nitko ne želi brzi završetak rata u Ukrajini, koji bi počeo mirovnim pregovorima.
zašto su sve oči uprte u oružje, a ne prema miru? Jedan od mogućih odgovora je da svaki rat izvor enormne zarade i stjecanja moći od strane pojedinaca koji upravljaju velikim korporacijama. Ukraine's Zelensky, whose presidential term expired on May the 20th, 2024, has become one of the most successful salesmen in history. After receiving nearly $175 billion in U.S. funding, after nearly 7 million Ukrainians fleeing the country, and then sending more than 500,000 men to their death to fight, Zelensky continues to refuse even the idea of negotiations with Russia. Despite billions of dollars in foreign loans and funding, Ukraine's economy is now technically in default. Ukraine's creditors are considering restructuring the country's debt in order to save their face, but besides Western funding, unfortunately, there is very little that holds the country together. Prime Minister Viktor Orban, who met with Zelensky several days ago in Kiev, once again suggested to hold peace talks, and as one could have predicted, he received a swift refusal from Zelensky's office. As the war in Ukraine continues and Zelensky refuses to negotiate with Russia, slowly but surely we're learning about new, previously unspoken reasons why Ukraine's neutrality, which, by the way, has been part of its constitution since 1991, you can easily Google it and find it in its constitution, why Ukraine's neutrality is not acceptable to the collective West. After reports started to surface indicating that Ukrainian agricultural land, very rich agricultural land, by the way, and its resources have already been sold to transnational corporations and creditors as collateral, the most tragic and grotesque truth began to surface. Who are Ukrainians fighting and dying for? Hundreds of thousands of Ukrainian men were forced to lose their lives to effectively enable the Western corporations and the military-industrial complex to profiteer. Just look at how well Lockheed Martin's stock has been doing. And if this was not the case, Zelensky would have never listened to Boris Johnson back in the spring of 2022. He was ready to negotiate back then, but apparently he received an offer that he just couldn't refuse. And the rest is history.
As Zelensky is busy selling his project, his war project, to his Western sponsors, Ukrainian men are just as busy trying to avoid the death that is a forced mobilization entails. But the truth is, the West is now very openly discussing that the entire point of the war is not to spread democracy, because it doesn't exist in Ukraine. Democracy does not exist in Ukraine. And it is not to enable Ukraine's right to self-determination. According to surveys, only a minority in Ukraine supported joining the EU, and even a smaller minority supported joining NATO. The majority didn't even have an idea what NATO was. The true reason why Ukraine still continues to receive funding from the West is its location, which provides an opportunity to wage a proxy war against Russia, as well as its natural resources. Here is the general director of the German Lithium Institute. His name is Ulrich Blum. He's very straightforward, and he doesn't really beat around the bush. He tells you as it is. He says that Europe could just get most of the minerals that it needs for its energy transition to renewable sources from Ukraine. Therefore, this war to the last Ukrainian is well worth it to Germany. Watch. If Russia gets the Donbas, especially, and controls even more, because in the center of Ukraine there is the Dobra block lithium deposit, which is much richer and much better and much more exploitable. Then, of course, the situation for Europe gets worse, because Europe could get most of the minerals necessary for energy transition from Ukraine. And Ukraine, by that, could finance the reconstruction of its country, which will cost much, much more than the World Bank estimates. So if we can drive Putin out of all these areas, it's a big, big benefit, not only for energy transition in Europe, but also the reconstruction of Ukraine. And that is, of course, what Putin doesn't want. Yeah. And let me add one word. Even if he only controls Donbas, all the rest of the region is at risk. And do you want to invest if the region is at risk? No. Lithium is a critical element needed for a clean energy transition. It is used in the production of batteries, EVs, solar panels. Demand growth for lithium is estimated to range from 400% to 4,000% in coming years. And what's even more important to mention here is that the demand is expected to outpace supply. And without more investments in mining capacity, costs could become prohibitive. Therefore, Europe and the United States, with their strict industrial regulations that impact such industries as mining and extraction, they will be unwilling to invest in their own infrastructure. Instead, they will seek to access other countries' resources, whether it is through purchasing them on the open market, or, as is the case with Ukraine, they will seek to gain access via other means. You might recall a recent failed coup d'etat in Bolivia. Bolivia is part of the lithium triangle too, by the way. Various think tanks and analysts are already eyeing Ukraine's lithium. For example, here is a recent article that pointed out, according to preliminary estimates, researchers believe that Ukraine is a treasure trove of lithium, holding about 500,000 tons of the non-renewable mineral that makes renewable energy possible. Ukraine mineral wealth consists of lithium, oil, natural gas, ores, of coal, and other rare earth minerals. They're located primarily in the east and the center of Ukraine. Therefore, a war in Ukraine might just become the first war for natural resources, for lithium. After all, U.S. Senator from South Carolina, Lindsey Graham, our good friend, is also fairly open about his desire for natural resources in Ukraine and beyond. Take a look.
They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. The United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. We are, it's become a great football game. We've got our team, they've got our team, rah, rah. We want to get the biggest score and run it up. And, we don't care how many of our players get crippled on the playing field, as long as we win. Now, we are shipping fantastic quantities of weapons, and it's caused the stock of Raytheon, which creates missiles, and Northrop Grumman, which creates aircraft and so forth, and missiles. All of these defense industries have become tremendously bloated with tax dollars. I don't think it's ultimately going to change the outcome. I think that Russia will prevail. Možemo reći da je rusko-ukrajinski rat ostvarenje sna vlasnika vojne industrije. Ukrajina i BlackRock su ugovorili obnovu Ukrajine nakon rata. S obzirom da je BlackRock vlasnik i vojne industrije, a biti će vlasnik i industrije obnove. Što duže traje rat i veća su razaranja, to je veća zarada i tijekom rata i još veća nakon rata. I oružje i rat i obnovu plaćaju građani Europske unije i građani Hrvatske. Sve do zadnjeg centa izvući će se iz naših džepova putem postojećih poreza, novih poreza i drastičnog povećanja cijena svih roba i usluga. Ne postoji plaćanje od strane vlada pojedinih država, jer vlade nemaju svoj novac, već isključivo raspolažu novcem građana bez da nas išta o tome pitaju i da nam za to raspolaganje odgovore. Start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. Zelensky should be at the negotiating table, but instead tours the world selling his forever war, as Ukraine is destroyed and conscripted Ukrainians are killed by the tens of thousands. If we actually care about justice, we must stop the antagonism and hypocrisy and get down to the real work of peacemaking. Eu vou mostrar para você aqui agora o que aconteceu com a Alemanha só nos últimos 60 dias. Meio de janeiro desse ano, a Alemanha, principal motor da Europa, vive uma paralisia econômica. Os dias da Alemanha como superpotência industrial estão chegando ao fim. Isso meio de fevereiro. Alguns dias depois, a Alemanha entende a tempestade perfeita que derruba a maior economia da Europa. A Alemanha provavelmente já está em recessão. E quem diz isso é o próprio Banco Central alemão. Afinal de contas, o que está acontecendo com a Alemanha? Onde está o país que levava a Europa nas costas? O que aconteceu com a Alemanha que todos nós estávamos acostumados a ver nos últimos 30 anos? Hoje você vai entender como que economia, política e ambas unidas por ideias ruins e pessoas incompetentes acabam selando o destino de qualquer país. A Alemanha começou o ano 2024 com as ruas cheias de tratores, máquinas e agricultores furiosos com toda a razão, contra medidas dos políticos que tomam essas decisões encastelados em Berlim. Inclusive os políticos de Berlim têm muitas semelhanças com os seus pares que ficam abaixo do Trópico de Capricórnio, mais precisamente aqueles no extremo leste do eixo monumental
de Brasília. E para ele, não é jogo lutar na Ucrânia seguindo o lema de custe o que custar. Naponta öntik ránk, hogy euró 100 milliárdok Ukrajnának, nukleáris fegyverek telepítése Európa közepére, fiaink besorozása egy idegen hadseregbe, ukrajnai NATO misszió, európai katonai egységek Ukrajnába. Barátaim, úgy látszik, a háborúpárti vonaton nincsen fék, és megőrült a masinista. Nem kevesebbre vállalkozunk az európai választáson, mint hogy ezt a szerelvényt megállítsuk. Meg kell húzni a vészféket, hogy legalább aki akar, leszállhasson és kimaradjon a háborúból. A nemzetek önfeladása felé robogó migrációpárti szerelvényről időben lekapcsoltuk a magyarok kocsiját. Stop migráció. És a magyar gyermekeket is kimentettük a veszélyes és visszataszító gender aktivisták kezei közül. Stop gender. Azt sem fogjuk hagyni, hogy a gyerekeinket és az unokáinkat az ukrán frontra vagonírozzák. Stop háború! Aki pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. No migration, no gender, no war. Hogy Brüsszelben is értsék. And no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place. Frau von der Leyen, es ist allerhöchste Zeit, dass Ihnen die rote Karte gezeigt und Sie vom Platz gestellt werden. Vielmehr sollte das Parlament als Interessensvertretung der Bürger darauf drängen, dass die strafrechtlichen Ermittlungen unverzüglich weitergeführt werden. Um dieser meiner Forderung Nachdruck zu verleihen, werde ich deshalb eine entsprechende Resolution im EU-Parlament einbringen. Eine Resolution, die klar zum Ausdruck bringt, dass 5 Jahre von der Leyen mehr als genug sind. Eine Resolution, die zudem aufzeigen wird, ob das Parlament tatsächlich die Interessen der Bürger vertritt oder ob es weiterhin die Vetternwirtschaft Ursula von der Leyen unterstützen will. L'onorevole Manon Aubry, a nome del gruppo Left. Grazie, signor Presidente. Signora von der Leyen, il suo discorso illustra tutto il disprezzo che lei ha nei confronti delle persone in difficoltà. Io l'ho ascoltata in più di mezz'ora, lei non ha mai parlato di povertà, disoccupazione, e invece ha parlato e come di competitività, prosperità, per far piacere alle imprese. Signora von der Leyen, so che lei guadagna più di 30.000 euro al mese, ma lo sai che un europeo su 3 non mangia 3 volte al giorno? Che ancora una volta tanti non potranno andare in vacanze perché già arrivati al 10 del mese non ha più soldi? Esca dalla sua torre d'avorio, guardi in faccia la realtà, non c'è veramente di che essere soddisfatti del suo mandato passato, né motivi per concederle un secondo. Lei ha forse tassato le multinazionali e i miliardari, quanti aumentano il paniere, il costo del paniere, o ridotto piuttosto il costo del paniere della massaia? Assolutamente no. Ha agito nei confronti delle urgenze climatiche? No. Abbiamo avuto solo misure che sono greenwashing dell'economia di mercato. Ha forse tutelato i nostri agricoltori, le nostre industrie nei confronti della concorrenza internazionale? No. Ha aumentato gli accordi di libero scambio? Ha salvato il servizio pubblico, i servizi pubblici? No. Ha rafforzato le regole di austerity che ledono a questa. Ha agito a favore della trasparenza, rispetto all'onnipotenza dei lobby? No. Lei peraltro è appena stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per il carattere poco trasparente riguardo ai contratti vaccini. Lei, signora von der Leyen, dovrebbe nemmeno essere qui dinanzi a noi oggi, piuttosto trovarsi dinanzi a un giudice. Infine, lei ha fatto sentire la voce della pace? Lei dice che bisogna porre fine allo spargimento di sangue a Gaza,
La realtà è che lei, signora, si è fatta vedere insieme a Netanyahu che commette un genocidio nella fascia di Gaza. Lei rifiuta infatti di adottare le sanzioni necessarie, quali l'embargo sull'invio di armi. Infine, ha forse difeso i diritti umani di quanti sono in esilio? No, anzi, anziché l'Europa della solidarietà, lei ha creato l'Europa del filo spinato. Questo è il suo vero bilancio, signora von der Leyen, è catastrofico e ha conseguenze dirette sull'ascesa senza precedenti dell'estrema destra. Noi dovremmo forse ricominciare per altri 5 anni? La vittoria della sinistra unita, del Front Populaire in Francia, ha mostrato che un cambiamento è possibile, perché no, signora von der Leyen, non si combatte l'estrema destra come fa lei. Bisogna rifiutare di cedere neanche di 1 centimetro dinanzi a questo aumento reazionario e fascista. Signora von der Leyen, lei sa che la sua rielezione oggi sarà dovuta soltanto a piccoli accordi dietro le quinte fra amici, ma gli europei non ne possono più di tutto ciò, vogliono chiarezza. Il nostro gruppo rifiuterà tutti questi accordi opachi per l'azione climatica, i diritti fondamentali, i diritti delle donne, la condivisione della ricchezza e la pace. Noi voteremo, ovviamente, come ho fatto negli ultimi 5 anni, voteremo tutti gli accordi che andranno in questo senso. Siamo d'accordo con la creazione di un commissario agli alloggi, ma non solo parole, vogliamo atti. Concludo. Bisogna porre fine a quel che lei sta facendo. Solo così potrà avere la nostra elezione. Quindi contro la sua Europa dell'austerity, del mercato, contate su di noi per difendere l'Europa dell'umanità e della solidarietà. Madam President, ladies and gentlemen, Ursula, dear Ursula, I think you need to hear in a straightforward way what most Europeans think about you. Choosing you to be the President of the European Commission in the previous term of office was a great mistake, and some still have a hangover because of it. You destroy the European economy and agriculture. Europe becomes an open-air museum in terms of agriculture. Us, Europeans, are becoming poorer and poorer because of you. You are the face of the Migration Pact, and I'm talking to you as a woman to a woman, as a mother to a mother. How can you not be ashamed of promoting the Migration Pact, which means that millions of women and children in Europe feel endangered, threatened on the streets of their cities? You are responsible for every rape, every violent attack, every tragedy caused by illegal migrants, because you are inviting them to come to Europe. And for what you're doing, you should actually go to prison and not to the European Commission. Your presence as the President of the European Commission means a further collapse of the European Union. What do we think about your European Green Deal? This is what we think about this. This is what we think about the Migration Pact. You're not even looking at me. That's a shame. We want a Europe of free and sovereign nations and not a sick leftist ideology. And all the soldiers that are defending the eastern border, deserve a bow, a very deep bow from you. On that note, Banco Central Alemão, o Bundesbank, falou que ainda não há recuperação para a economia alemã. A produção pode diminuir de novo nesses 3 primeiros meses de 2024. A fraca economia alemã, que vem ocorrendo desde o início da tananã contra a Ucrânia, vai continuar. Has expressed alarm at the far-right's strong showing in EU elections. Describing their success as concerning, Olaf Scholz added that Germany could not go back to business as usual. His ruling coalition won just a third of all votes, while the far-right Alternative for Germany swept past the parties in the coalition to take second place behind the Conservatives. A harsh response after a catastrophe for the governing Social Democrats in Germany. The worst European election results for the main party in power in history. And a clear verdict from the streets. They have failed in all regards for years.
Change is definitely needed. The government must rethink its policies. Conservative opposition leaders mirrored that sentiment, calling for the government to change course or to pave way for snap elections. The most important message we got from the European parliamentary election results was that the majority of the population of the European Union, they don't trust the current governments, mostly the establishment parties, and that we face a crisis. We have in many countries in the European Union a majority against the ongoing war in Ukraine, and against the strategy of fueling this war with more and more weapons and more and more money for Ukraine. And on the other side, of course, social cuts and less money for the people in the countries. So that's why people are getting more criticizing the strategy of the governments. They would like to have more political engagement here, diplomacy, negotiations, rather than more weapon and more money for the war in Ukraine. And I think you can see this from the results of the European parliamentary elections as well. IMF is not a left radical institution or anti-imperialist institution. IMF says that the economy growth of Russia is 3.2%, and in Germany, for example, 0.2%. That means the economy of Russia is shrinking, is growing, and the economy of Germany is shrinking, despite the war and despite the sanctions and the economic warfare of European Union and United States against Russia. That means this politics is a boomerang. And for example, one founding member of the NATO was Portugal under the fascist dictatorship of Salazar, and Salazar did torture Africans in the colonies, in concentration camps in Mozambique, in Angola, in the colonial wars. So NATO had no problem at all with fascist dictatorships like Salazar's Portugal, or for example, Franco's Spain, or with military coups in 1967 in Greece, 1980 with Turkey. So that was not a problem. And this has nothing to do with democracy. In 2003, it happened again. The US froze all Iraqi assets in their country. That was some $1.7 billion. Iraqi money in America, it was frozen. So countries have done it before. But the circumstances were different. In 1992, it wasn't a unilateral decision. It was agreed by the United Nations Security Council, so the decision had legitimacy. In 2003, the US was at war with Iraq, so the assets belonged to an enemy country. But Russia's case is very different. A, the UNSC has not frozen Russian assets, and B, only Ukraine is at war with Russia. The US and Europe are not, which is why Brussels is delaying the decision. It's a complete gray area, legally, politically, and morally. Let's look at all these three aspects, in fact. If the West uses the frozen Russian money, Russia will challenge it legally. It could take years to settle those cases, not to mention it will spook investors. Imagine you're running a central bank or sovereign fund, maybe in West Asia or Africa. You see Brussels freeze and take away Russian assets. What's your reaction? Mostly fear. If it's Russia today, it could be you tomorrow. And that fear could keep investors away. It will shake confidence in Europe. The second problem is the politics. Not every European country wants to use Russian money. France, for example, they say that there is no legal basis for this. We don't have a legal basis to seize the Russian assets. And we should never act if we don't obey by the international law and by the rule of law. Because what is at the core of the European countries, at the core of the European construction. Plus, there could be blowback. If the West seizes Russian assets, Russia will respond in kind. It can seize the Russian businesses of Western firms. A tit-for-tat move. And finally, there is the moral question. This frozen money does not belong to Vladimir Putin. It's not his personal wealth. It belongs to the people of Russia. People who may or may not agree with Russia's war. Why are they being punished by the West?
Why is their money being taken away? No answers. The West keeps talking about the rule of law, about a rules-based order, but the same West is eager to walk on this legal grey area. It's hypocrisy of the highest order. Just think about all the countries invaded and ravaged by the West. How much have they paid them? Absolutely nothing. So it's not about principles or justice, it's about vindictiveness. I have to admit that I cannot wait to share this shocking news with you. You know you're doing something wrong when even your own allies start turning against you. According to the latest reports, Saudi Arabia effectively issued a warning to G7 over them seizing, or let's just be honest, stealing $300 billion in frozen Russian sovereign assets. The warning was made to EU states, where Saudi Arabia made it clear that if the EU and the United States move forward with their own plan, which I discussed in great detail previously here on my channel, if they choose to move forward with it, Saudi Arabia will then sell its European debt holdings. If anything, this is a major development that indicates this increasing multipolarity with centers of power now located outside of Washington. Sure, Washington is one of them, but it no longer has the final word. Reportedly, Saudi Arabia's finance ministry privately communicated to G7 countries their opposition to the idea of seizing sovereign assets of another state. Specifically, the Saudis indicated that they are considering selling Western debt holdings in response, and that they would start with the debt issued by the French Treasury. I will remind you that several weeks ago, G7 leaders agreed to give loans directly to Ukraine that will be repaid using the profits generated by Russia's sovereign assets. This is similar to your bank or your credit union taking the interest that your savings accounts or your investment accounts earn, then calling it theirs, no longer yours, and then handing it over as a loan to your adversary. That is the EU's plan, by the way, that was communicated following their latest G7 meeting in June. The Saudi kingdom does hold massive amounts of European bonds, but the value of these bonds isn't what's important here. If they do decide to respond by selling that debt, it will send a strong message to the rest of the world, and it may be safe to assume that other countries will take note of it and will respond in a similar manner because their main goal is to protect their own assets. Several weeks ago, Volodymyr Zelensky visited Saudi Arabia and he met with the Crown Prince Mohammed bin Salman. At the same time, Saudi Arabia had an extraordinary welcome for President Putin during his most recent visit. Moreover, the Saudi Minister of Foreign Affairs, who was in attendance at Zelensky's so-called peace summit in Switzerland, indicated that any peace negotiations are useless without communicating directly with Russia. Therefore, with the world being clearly multipolar, Saudi Arabia appears to show that perhaps it is willing to lead a more independent foreign policy moving forward. The Saudis are acting in their own best interest. First, such a warning, reportedly issued privately, of course, indicates their position that's contrary to that of the West. So they're now comfortable and willing to be more straightforward and to not align with the West. Second, the Saudis want to minimize the risk for themselves. If the EU does go through with a plan, I'm confident that we will see considerable cash outflows from Western institutions, not just as the result of Saudi Arabia selling its debt holdings, but if tensions continue to escalate, countries will align more politically and is likely not going to be in favor of the NATO bloc countries.
Why? Well, this is because the global majority does not want a war. Because the war is not coming from the sky. The war is a result of decision of definite persons, you know? So therefore, we have to find those leaders of the world. Hungary is not among them, for obvious reasons. Whose decision will decide peace or war? Ukraine is one, Russia also, because finally, at the end of the day, they will make the decision. But, very important, what is the approach of China, United States, and European Union? China has a peace plan. America runs a war policy. And Europe, instead of having our autonomous strategical approach and position, we are simply copying the American position. So, sorry to say, but Europe has a war policy as well. So my target is first to understand how we could change the position of those elements, those pillars of the situation, their thinking and approach from war to the peace. If China, United States, and Europe would like to have a peace, it's far easier for the Ukrainians and the Russians to find a solution how to stop fighting, how to save lives, how to negotiate and find a durable solution. Let's turn to Europe now, where NATO is celebrating its birthday. Quite an important one too. Thursday marks the 75th anniversary of NATO's foundation. So the foreign ministers have gathered in advance. And their big mission? A long-term plan for Ukraine. NATO is looking to raise $100 billion for Kiev. This money will be spread across 5 years. And then you have Donald Trump. If he wins the White House, all bets are off. Because Trump has hinted at cutting off military aid to Ukraine. So what does NATO do? Create a long-term funding plan. Diplomats are calling it Trump-proof. But how will such a plan work? Right now, NATO is not giving lethal aid to Ukraine. As an alliance, it is only giving non-lethal aid. All the military stuff is being given at the bilateral level. Member countries are giving arms to Ukraine, not NATO per se. The plan is to change that. NATO wants to take over the Ramstein Group. It's a coalition created to channel weapons to Ukraine. Currently, the US leads this group, which means a future US president could handicap it. So NATO wants to take over. It wants to lead the lethal weapon supply to Kiev, which again raises two questions. One, where will this money come from? And two, will all NATO members agree to this plan? Now, diplomats say all 32 alliance members will contribute money. How much is not clear yet. NATO already has a formula for sharing its budget. Maybe they will apply the same to this. If so, the US could end up giving $16 billion. And question number two, will all the members agree? Looks tough at the moment. The likes of Hungary are not keen on this move. They say if NATO gives military aid, it will bring them closer to war. The talks will be tough, but NATO is hoping to get this done by July. That's when NATO leaders will meet in Washington. But forget military aid for a moment. After all, it's a very divisive topic. Instead, let's look at NATO's economic warfare. Why has that failed? Because Europe is still buying Russian energy, and a lot of it. Before the war, Europe bought piped gas from Russia. It made up almost 37% of the EU's supply. But after the war, that supply fell from 37% to just 8.7%. And it was good news for Europe. They wanted to reduce reliance on Russian gas. But lately, the trend is changing. More Russian gas is now reaching Europe. Moscow's share has gone up from 8.7% to 15%. How did that happen? Because of LNG, liquefied natural gas. Around 10% of piped gas has been replaced by LNG. And why is no one complaining about this? Because it's a shady trade. You see, Russia exports LNG to many countries, countries like China and Japan. But some of these shipments are rejected. And that's what happened in Argentina. A Russian LNG shipment reached Argentina last year, but the importer rejected it. Argentina rejected it, apparently because of some trouble with payments. So the shipments were rerouted to another country. Guess where? Spain. In fact, Spain is the biggest importer of Russian LNG in Europe. They buy some 5.2 billion cubic meters. Does this not violate sanctions? Well, technically, no, it does not. The EU has only sanctioned Russian oil. You can still buy Russian gas.
Plus, most of these purchases are rerouted supplies, which means there is no Russian tag. You see, deliveries only mention the last destination. They do not mention the origin. So that shipment from Argentina would not have a Russian tag. It would have only mentioned Argentina. The gas came from Argentina then. And this is a technicality / hypocrisy. Europe is buying Russian gas through the back door, and they're spending billions of it. $30 billion to be precise, $30 billion of Russian gas, but there is no criticism. That's only saved for countries like India. All the European lectures to India for buying Russian oil when they themselves keep buying Russian gas. Typical European hypocrisy. It also tells you why this war keeps dragging on. Because the West is effectively funding both sides. Foi publicada uma pesquisa de um think tank europeu importante sobre a visão dos europeus sobre a guerra na Ucrânia. Eu achei isso bem interessante. Eu botei no nosso grupo. Gui, coloca nos comentários aí. Eu vou mandar para você também, Rose. Você vai se interessar muito por isso aqui, porque é muito interessante e mostra como que a maioria da população europeia é contra a guerra e a favor de solução diplomática. E sabe o que é curioso nisso? Em Portugal, o bloco de esquerda, eu estava assistindo uma entrevista da Joana Mortágua, do bloco de esquerda, eles são a favor da guerra. Jura? Em Portugal, quem é contra a guerra é o Partido Comunista Português. Muito presente nas redes. Agora, depois das eleições em Portugal, assisti uma entrevista da Joana. Eles usam esse argumento de que a Rússia é imperialista, de que é preciso parar a Rússia. Eu fiquei assim... Nossa, por isso que estão perdendo. Por isso que estão perdendo. Eles não percebem Exatamente. isso. Que o povo eu sou brasileiro, eu não vou dizer que eu conheço o espírito da Europa, mas eu conheço um pouco a história. Eu sei como todo mundo sabe que a Europa viveu guerras devastadoras. Sim. Então, eu imagino que um povo, né, um continente que tenha vivido guerras dessa magnitude, que tenha um sentimento anti-guerra. Sim, Sabe claro. a destruição. A Europa foi destruída 2 vezes pela Primeira Guerra Mundial. Foi uma loucura, completamente imbecil. Veio a Segunda Guerra Mundial. Você viu o debate do Biden com o Trump? Teve um momento que o Trump falou o seguinte para o Biden: você vai levar o mundo para uma Terceira Guerra Mundial. Você vai trazer uma Terceira Guerra Mundial para o Biden. Aí o Biden, ele fica assim, naquela cara, né, aquela cara dele, aí fala, não, o Putin é um criminoso de guerra e ele vai invadir a Bielorrússia, a Polônia e a Hungria. Hã?
A troca de que a Rússia invadia a Bielorrússia, que inclusive é Eles aliado criam. dele. Num outro programa que se a gente tiver mais tempo, eu quero falar um pouco sobre isso. Os Estados Unidos tentaram usar, nessa altura do campeonato contra a Rússia, um conceito que já é muito antigo, que é a russofobia. Né? Na época que começou a guerra, esse conceito foi muito utilizado, mas apenas sem uma substância política, né? Como se ele fosse só um preconceito com a Rússia, com a literatura, com a música, enfim, com a cultura russa. Mas não é, esse é um conceito muito politizado, que foi usado primeiro pelos ingleses, que era preciso criar um pânico sobre a Rússia. É justamente isso que eles fazem. A Rússia é muito perigosa, o que é russo é muito ruim, a Rússia é muito perigosa, e se a Rússia invadir o seu país, vocês vão ver sobre o regime da Rússia. É por isso que eles usam a palavra autocrata, oligarca. Quando eles não falam dos milionários russos, eles usam oligarca. Alguém chama o Mark Zuckerberg de oligarca? O Elon Musk é chamado de oligarca? Alguém já viu? Então, eles usam uma série de artimanhas para criar esse medo da Rússia. Isso foi muito utilizado na Polônia. O Obama tem uma viagem que ele foi à Polônia que tem um discurso dele, na época, que fica assim, olha, porque eles queriam instalar lá um escudo antimísseis balísticos na Europa Central, e que ele fala isso, é preciso temer os russos, é preciso ter muito medo dos russos, porque os russos querem invadir a Europa. Não só, e na época da União Soviética era isso, olha, vão implantar, isso reverberou aqui na nossa região, olha, vão implantar o comunismo, não pode ter relação com a Rússia, com a União Soviética, porque vão implantar o comunismo aqui, e o comunismo é uma porcaria, é um regime horrível. Então, eles fazem isso em relação à Rússia. Tem um professor muito sério que estuda isso, não me engano, da Universidade da Califórnia, que ele estuda isso muito sério, que é realmente um sentimento de medo, de temor da Rússia. Só que dessa vez colou por muito pouco tempo. Essa propaganda ela se tornou vazia muito rápido na Europa, porque tinha muitas coisas acontecendo no mundo. Então, esse discurso do Biden, ele ainda é esse discurso de medo da Rússia. Vai invadir a Polônia, vai invadir a Bielorrússia. É preciso temer a Rússia e parar a Rússia. Os Estados Unidos usaram isso durante muitos anos. Esse discurso foi muito reciclado agora na guerra da Ucrânia. Muita gente usa esse conceito. Esse conceito apareceu de uma forma até muito banalizada, mas é algo muito interessante, que é justamente isso. Tudo que é russo é muito ruim e os russos são perigosos, porque eles têm uma ambição de projeção global. São agressivos. Inclusive, Miguel, há várias passagens, quando fui escrever minha dissertação de mestrado, eu utilizei há várias passagens de políticos norte-americanos, secretários de Estado, em que eles usam uma série de palavras para se referir à Rússia. O Henry Kissinger fazia isso muito bem. Ele sempre usava, para falar da Rússia, como uma visão muito psicológica do governo, do Kremlin, enfim. Isso tudo cria uma propaganda. Há uma propaganda muito forte contra a Rússia no mundo todo, mas neste momento eu achei que ela se exauriu muito rápido. E na Europa, sobretudo. O povo está cansado, a inflação foi lá para cima. Não dava para comprar energia barata mais. E aí? Vamos continuar tendo medo dos russos ainda? Então, é muita burrice, é muita estupidez. É muita estupidez. Porque quem tinha que ter medo do Ocidente era a Rússia, porque foi a Rússia que foi invadida. Essa é a história. O que foi Napoleão foi até... Não foi os russos que foram até Paris, foi a França que foi até Moscou, invadiu lá, perdeu. Eles têm um complexo de derrota, das derrotados, que a Rússia sempre ganha. Mas quem invadiu foi a França. O Napoleão foi até Moscou, depois foi o grande sonho do Hitler invadir a Rússia. O sonho do Hitler era que os estados ocidentais seriam vassalos, mas respeitados, né? Entre aspas, mas a Rússia seria dizimada. A Rússia iria matar todos os russos e ia tomar os recursos naturais. Quem deveria ter medo exatamente é a Rússia. Por isso que a Rússia, inclusive, você imagina, ele tem uma filosofia de segurança que se compreende, que todo mundo fala, que é ter ficar com míssil. O que os Estados Unidos começou a fazer com a OTAN? Colocar bases militares com mísseis apontados para a Rússia. Os Estados Unidos permitiria que a China fizesse isso no México? Exatamente, no Canadá.
O que os Estados Unidos fariam se a Rússia ou a China começasse a armar fortemente as fronteiras dos Estados Unidos? E os Estados Unidos continuaram uma expansão em direção às fronteiras da Rússia ainda nos anos 90, quando a Rússia estava arrasada por aquelas políticas do Boris Yeltsin, né? Completamente destruída econômica, fraturada socialmente, muito enfraquecida geopoliticamente, e eles continuaram ali incorporando os países da OTAN. E a ideia, acredito, também era colocar a Rússia como um país totalmente subjugado ao Ocidente, em um momento em que a Rússia queria se integrar ao Ocidente. Então, nem assim eles queriam a boa vontade da Rússia. Depois isso tem uma mudança com o Putin ainda tentou manter algum nível bom de relação, mas depois viu também que eles queriam, que os Estados Unidos não queriam isso, e os países europeus entram nessa jogada dentro, alimentando a OTAN e subjugando a estratégia de segurança dos Estados Unidos. Agora, a gente tem uma questão importante para tratar esse ano, que é a possível eleição do Donald Trump. Essa guerra e a posição dos países europeus, ela vai precisar ser olhada a partir dessa perspectiva conforme o tempo for passando, porque daqui a pouco a gente já está em novembro, são as eleições. E eu acho, inclusive, que essa escalada na retórica dos países europeus é para tentar agora que os Estados Unidos se engajem o máximo possível nessa guerra para vencer a Rússia agora, que é algo completamente impossível. Os Estados Unidos estão querendo sancionar a China, porque a China está fornecendo itens de uso duplo para a Rússia. Enfim, eles estão fazendo o que dá, porque sabem que possivelmente, né, o cara que é cotado lá para trabalhar com o Trump falou que o Trump vai acabar com essa guerra, que esse acordo que os Estados Unidos selaram aí com a Ucrânia, de cooperação militar, de como se a Ucrânia fosse um membro da OTAN para criar potencialidades na Ucrânia, potencialidades militares, que ele falou que ele vai ser rasgado no dia seguinte que o Trump toma posse. Então, o Trump já se mostrou totalmente contrário a essa guerra, e é paradoxal, né, Miguel? Porque a gente está vendo políticos de extrema-direita se posicionarem quanto ao prosseguimento de um conflito, enquanto os políticos de centro e uma esquerda muito débil, principalmente na Europa, continuam propagando o que diz a OTAN. É o caso do Bloco de Esquerda. Eu fiquei confesso que eu fiquei bastante, assim, assustada. Portugal, né? Isso, de Portugal. O Bloco de Esquerda, quando eles... o Partido Socialista Alemão. Sim, super a favor da exatamente. guerra. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado em nome da Eurodefense Jovem Portugal. O meu nome é Vitali e vamos começar hoje a ter a nossa tertúlia, a 10ª, sobre a situação da crise na Ucrânia. E temos connosco o Major-General do Exército Português, Carlos Branco, que está na situação de reserva e que nos vai falar um pouco sobre a sua perspectiva, que tanto nos honra. O Major-General serviu na ONU, nos Balcãs, antes de Dayton, como observador militar. Serviu também no quartel-general da Eurofor, em Florença, como chefe da secção de análise de informações. Em 2001 foi selecionado para a divisão militar da DPKO, o Departamento de Peacekeeping, na sede da ONU em Nova Iorque, como Peacekeeping Affairs Officer para as missões da ONU no Médio Oriente, tratando-se do Líbano, da Síria, Israel, Iraque e fronteira do Kuwait. Foi ainda comandante de regimento e segundo comandante da Brigada Aerotransportada e porta-voz do COMISAF no Afeganistão. Em 2008 assumiu o cargo de subdiretor do Instituto de Defesa Nacional e diretor de doutrina do Exército, antes de ser selecionado para o cargo de diretor da Divisão de Cooperação e Segurança Regional no Estado-Maior Militar Internacional no quartel-general da NATO. Nesta função foi responsável pelo planeamento estratégico da cooperação militar da OTAN com todos os seus parceiros. Mais tarde, foi segundo comandante do Instituto Superior Militar, o War College, com o portfólio da pesquisa e desenvolvimento. Nesta última qualidade, foi editor-chefe das publicações científicas do Instituto. Atualmente é autor de mais de 70 artigos sobre assuntos técnico-militares, seja de gestão, de resolução de conflitos, segurança e defesa, que são publicados em livros, para além de uma presença assídua em diversos jornais. Também é autor de 2 livros e co-editor de 4 deles. Por acaso agora já sou de 3. Já sou de 3 e temos uma atualização. Leciona em várias universidades e escolas e também é membro de vários think tanks, sejam nacionais e estrangeiros, e organizações cívicas.
Foi co-diretor científico de um curso de pós-graduação em Média e Gestão de Crises no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa em Lisboa. Os seus principais temas de pesquisa e interesse são a manutenção da paz, a resolução dos conflitos, as comunicações estratégicas, a NATO, as Nações Unidas e a política comum de segurança e defesa da União Europeia. Bom, portanto, o que nós temos em causa é a Ucrânia, um ator, um pivô geoestratégico, no qual os Estados Unidos tiveram uma intervenção muito ativa, fundamentalmente a partir de 2004. Eu conto isto uma rajada para ir às respostas às perguntas, mas isto é fundamental nós termos em consideração. 2004 dá-se a primeira Revolução Laranja, 2010 o Yanukovych ganha as eleições, altera a política externa da Ucrânia, porque a política externa iniciada em 2004 estava orientada para a adesão à NATO. Aliás, em 2008, na Cimeira de Bucareste, o presidente George W. Bush convida a Ucrânia e a Geórgia para serem membros da NATO. Isto depois há aqui algumas tentativas de atenuar este convite, que poderemos discutir mais tarde, mas, portanto, a sequência é 2004, 2008, este convite, 2010, o Yanukovych e a alteração da política externa do centro de gravidade da política externa ucraniana, que deixa de ser pró-NATO e passa a ser a non-block policy. E esta non-block policy procurava, na medida do possível, ter um comportamento independente relativamente à Rússia, à União Europeia e aos Estados Unidos. Temos 2014. 2014 há um golpe de Estado, patrocinado igualmente pelos Estados Unidos, e dessa altura até aos dias de hoje, distam já 8 anos, houve um afastamento, um agravamento da animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. Há situações de grande complexidade que eu não vou elaborar agora aqui, mas que se prende com a proibição da utilização da língua russa, depois o problema da Crimeia, ainda em 2014, e depois no ano a seguir a situação no Donbass, uma situação escaldante, de perseguições, de alguns pogromes, etc. Problemas que envolviam componentes étnicas. Bom, a Rússia sentia-se humilhada. Durante praticamente 30 anos não tinha conseguido parar o alargamento da NATO e, sobretudo, não era ouvida, as suas preces não eram ouvidas, e decide dar um passo em frente. E qual é esse passo em frente? Esse passo em frente é, tirando partido de um exercício militar em larga escala, que incluía também a Bielorrússia, decide, numa demonstração de força, conjugar demonstração de força com uma manobra política. E essa manobra política passava fundamentalmente por propor a Washington e a Bruxelas uma série de medidas que são conhecidas e que depois nem Washington nem Bruxelas atenderam, mas fundamentalmente prendia-se com, a mais importante delas todas, e aquela que é decisiva, prendia-se com a não adesão da Ucrânia à NATO. E há aqui alguns catalisadores específicos, um catalisador específico em particular que, digamos, transtornou o copo. E o que é que foi? Foi quando o presidente Zelensky vai para a conferência de Munique, salvo erro no dia 19 de fevereiro, dizer que, bom e tal, eu já não estou interessado em respeitar os protocolos de Budapeste de 1994, que no fundo, como vocês sabem, previa a neutralidade da Ucrânia em contrapartida com abandonar o armamento nuclear que possuía. Portanto, na prática, o Zelensky vai para Munique dar a entender que estaria interessado em rearmar-se nuclearmente. Isto tem mais envolventes porque os russos suspeitavam que a Ucrânia estaria numa fase muito avançada
do desenvolvimento de armas nucleares, isto também seria outra conversa, porque há 2 tipos de armas nucleares, tendo em conta que conhecia a tecnologia e tinha quem os apoiasse. Bom, isto foi uma coisa que enfureceu bastante Putin, e Putin, passado 48 horas, reconhece as 2 repúblicas gêmeas de Donetsk e Lugansk, reconhece-as e, portanto, abraça a sua independência. Aliás, isto é uma coisa absolutamente estúpida, esta guerra, porque esta guerra vai terminar exatamente do modo como iria terminar se não tivesse acontecido. Passa a cacofonia. Ou seja, esta guerra só vai terminar quando o Putin tiver garantias absolutas que a Ucrânia não vai integrar a NATO. O que fez transbordar o copo foi o discurso do Zelensky e claramente que as elites ucranianas não estavam interessadas nos acordos de Minsk e, portanto, a partir daí foi a invasão, uma invasão que depois também justifica alguma conversa sobre ela, porque, como já perceberam, e quando se olha para o mapa da Ucrânia, percebe-se que há um desequilíbrio, uma assimetria da colocação de forças que está fundamentalmente na zona leste do Dnieper. Pronto, isto foi uma intervenção muito rápida que eu fiz e que mesmo assim foi longa demais. Eu peço desculpa, então eu vou responder rapidamente às questões. Bem, a primeira questão prende-se com o sucesso rápido. Eu nunca ouvi as autoridades de Moscovo ou o comando das Forças Armadas Russas dizer que isto ia ser uma operação rápida. Nunca ouvi. Ouvi, sim, a opinião, as centrais de comunicação ocidentais a dizer que ia ser uma operação rápida. Eu nunca ouvi. Aliás, tanto nunca ouvi porque a ouvir seria um disparate, não é? A Rússia não está interessada em envolver-se num conflito com a NATO. Ponto. E, aliás, já agora faço aqui um parênteses para dizer que eu discordo frontalmente destas considerações sobre o caráter e os azedumes e a mood do Putin ou do Biden, ou seja, de quem for. E são formas muito primárias, muito simplistas de abordar problemas complexos e dizer que não é estratégia, não se podem abordar estes problemas dessa maneira. E vejo com muito bons olhos que a Ucrânia seja membro da União Europeia, porque não? Agora, relativamente à questão da NATO, acho que o assunto está bastante discutido já e eu não iria elaborar muito sobre ele. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Major-General Carlos Branco, que eu já há algum tempo que não estava com ele. Estive com ele em Coimbra, na Universidade do Minho, há algum tempo. Já lá vai há algum tempo também. Eu estava a ouvir falar o Sr. Major-General e eu disse, e tomei atenção de que disse de que estava preparada uma operação militar alargada na zona de Donbass, portanto, antes do conflito. O que é certo é que esse tipo de notícias realmente foge um bocado já do nosso, não é? do nosso ambiente, digamos assim, e muitas vezes não temos acesso a informação desse género. E a minha pergunta vai nesse sentido. Até que ponto é que essa operação existia e até que ponto é que nós podemos afirmar que, efetivamente, como alguns dizem, e há bocadinho rotulou, que não gosta de pôr rótulos que o Putin é assim, ou está doido, ou pronto, enlouqueceu. Esse e aos outros. Sim, e aos outros também. Mas até que ponto é que os Estados Unidos não foram eles próprios que provocaram esta situação? Porque quando se fala num tipo de operação que estava a falar, é muito, quer dizer, é reativa, não é? Era lógico. E depois daquele discurso de Zelensky também que falou em Munique. Portanto, eu acho que nós muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro, ou temos alguma dificuldade.
A primeira é a falta de informação. Claro, a falta de informação é a questão mais importante que está aqui em causa. Por exemplo, eu não consigo perceber porque é que ninguém debateu ainda na nossa televisão a morte do senhor Denis Kiriev, que era um dos membros da delegação ucraniana às conversações. Ou, por exemplo, porque é que ontem na televisão ninguém discutiu a carta que o Yanukovych, que se encontra em Minsk, e que enviou ao presidente Zelensky a dizer-lhe para terminar com o banho de sangue, etc, etc. Portanto, e podia dizer muitas outras coisas, e não lhe manda a ordem de operações da missão que estava programada, porque, enfim, não é? Porque recebia hoje, ou não podia ainda. E mais, e por exemplo, também ninguém fala da intervenção da senhora Victor Nuland no Senado, quando ela admitiu, após uma interrogação por parte do senador Marco Rubio, que de facto os Estados Unidos tinham laboratórios na Ucrânia, que, enfim, centros de investigação de armas biológicas. Não. Portanto, todas estas coisas, algumas delas estão aí, portanto, estão em fontes abertas, todas elas, aliás, eu funciono exclusivamente com fontes abertas, a única questão tem que ver com onde é que a gente, quer dizer, as fontes abertas têm que ser de facto muitas, o indivíduo tem que se debruçar sistematicamente, é um trabalho moroso e difícil. Agora, eu percebo perfeitamente que quem tenha que trabalhar 8 horas e que não tenha disponibilidade para isso, tem que, inevitavelmente, ouvir apenas aquilo que lhe é proporcionado pela comunicação social. Mas a comunicação social é extremamente seletiva naquilo que escolhe para proporcionar às pessoas. Bom, relativamente à outra questão que os Estados Unidos provocaram esta situação, eu estou convencido disso? Estou convencido? Não. Eu tenho documentação, tenho afirmações sobre esta matéria. Aliás, eu também posso partilhar convosco, mas isso está na internet, se googlarem, agora temos um novo verbo em português, googlar Extending Russia, Rand Corporation, vão à página, podem começar a consultar pelo índice, vão à página, salvo erro, ao capítulo 4, e explica lá aquilo que está a acontecer agora. É um documento de 2019, fornecer equipamento letal à Rússia, etc, está lá tudo. Portanto, tudo isto está em fontes abertas e, curiosamente, uma coisa que eu acho absolutamente simpática é que está em fontes abertas e são os próprios americanos que disponibilizam e falam isto sem rebuço, que acho que é uma postura de franqueza e honestidade pela qual eu tenho apreço. Vamos passar à nossa próxima questão dos nossos convidados. José Pereira também tem uma questão e vamos dar espaço. Peço mais uma vez que seja curta também, se faz favor. Boa tarde, meu general. Muito obrigado pela sua conferência. Meu nome é José Alberto Pereira, sou secretário-geral da Eurodefensa de Portugal. A minha pergunta para si é muito curta. Podemos concluir com todo este aparato que a comunicação social entra definitivamente nos pilares das guerras híbridas? É só isto. Muito obrigado. Eu não posso deixar de dizer que todos nós vivemos numa bolha. E a comunicação social alinha-se com um lado. E só houve um lado e não houve o outro. E a consequência disso é que nós temos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. Nós teríamos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. A questão é a dimensão desse enviesamento. Eu, por exemplo, às vezes estou a ouvir coisas na televisão e aquilo é exatamente assim, mas ao contrário. Por isso é preciso ter muita cautela. Eu, por exemplo, ontem estava num determinado sítio e estava uma pessoa a dizer que as cidades na Ucrânia estavam todas destruídas. Não é verdade. Porquê? Porquê é que se diz uma coisa destas? E sabe o que acontece? Isto é tantas vezes repetido que o indivíduo às vezes está a almoçar e está a ouvir a televisão e está a ouvir isto, às vezes quase que começa a acreditar por causa da forma intensa com que é bombardeado com estas notícias.
Portanto, folgo muito que tenha colocado esta questão, porque isto é crucial, e não só é crucial, mas tem a ver com a democracia, a qualidade do mundo em que vivemos. Eu, neste sentido, queria perguntar ao Sr. Major-General se acha que esta armadilha de subsídios pode ser aplicada neste conflito e, se sim, em que momento do início desta invasão é que esta armadilha, digamos, fechou e que levou a Rússia, conforme também aqui António Rosa coloca a questão, a encarar o conflito de uma maneira diferente? Certo. Olha, a armadilha do Tucídides é algo que se aplica seguramente relativamente ao confronto entre os Estados Unidos e a China. Ok? A Rússia foi provocada, foi encostada à parede e optou pelo mal menor. Porque, basicamente, isto que eu vou dizer não é a minha opinião, atenção. É o pensamento de determinados círculos em Moscou. Se nós não atuamos agora, daqui a um ano é tarde. Porque daqui a um ano eles podem ter armas nucleares, podem ter um laboratório, podem ter um arsenal de armas biológicas, etc, etc. Se em 2022 lhe colocam mais 1,3 bilhões de dólares na conta para se continuarem a reforçar, não é por acaso que o Putin fala em desarmamento, ok? Desarmamento e desnazificação. Se nós não atuamos agora, hoje, amanhã é tarde. E por isso as coisas tiveram este acontecimento. Mais uma vez, quero deixar claro, gostaria de sublinhar, que eu estou a reproduzir pensamentos que não são meus. E não estou aqui numa postura defensiva. É numa questão de honestidade intelectual, porque foi isto que foi pensado em Moscou. Poderá ser este o momento-chave em que a União Europeia se assume como estando em boas condições para financiar a sua defesa e adquirir sistemas de defesa para o uso comunitário? Eu gostava de lhe responder positivamente, gostava imenso de lhe responder positivamente e espero que essa interrogação seja uma afirmação, mas eu receio que estes 2% que os Estados vão procurar atingir, a aquisição dos equipamentos vai ser do outro lado do oceano e não nas nossas indústrias de defesa na Europa. E é neste ponto, talvez, de esperança, exatamente, de que a União Europeia tenha essa capacidade. Vamos dar por terminada esta tertúlia sobre a crise na Ucrânia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com relação à imprensa em geral no caso ucraniano. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, estava acompanhando algumas mídias europeias, que eu gosto sempre de saber o que o pessoal está dizendo, né? Aí você multiplica por -1, você entende a realidade dos fatos. Eu falo sempre o seguinte, você quer saber como é que a guerra na Ucrânia está? Só você olhar o comportamento da imprensa europeia. Se ela parou de falar, ela não está falando nada, que a guerra vai muito mal. Vai muito mal mesmo. Quando ela fala bem, vocês podem ter certeza que estão jogando o exército ucraniano na lenha. Eles falam ofensiva, ofensiva, ofensiva. Isso aí é cheerleader de funerária. Estão incentivando o exército ucraniano a se jogar embaixo da artilharia russa. Esse é o quadro que nós temos hoje.